Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo para entender a conexão que é super importante entre a obesidade e a saúde do nosso coração. Essa análise é toda baseada no trabalho do cardiologista, o Dr. Luiz Tamayo, e foi pensada para ser um guia bem claro, tanto para pacientes quanto para suas famílias. E para começar, vamos direto ao coração da questão com uma citação que, olha, é fundamental. Obesidade não é falta de força de vontade, não é uma falha de caráter, é uma doença crônica, com raízes biológicas, metabólicas, genéticas. É complexa e, como toda doença crônica, exige um tratamento sério, estruturado e, principalmente, informação de qualidade, sem nenhum tipo de julgamento. Então qual vai ser o nosso caminho hoje? Primeiro a gente vai entender o problema. Quem é esse inimigo silencioso do coração? Depois vamos explorar os pilares do tratamento, conhecer a revolução que está acontecendo com os medicamentos, aprender como navegar essa jornada com segurança e, por fim, entender a importância gigantesca de ter uma rede de apoio. Vamos lá? Ok, então vamos lá para a primeira parte, o inimigo silencioso do coração. Aqui, a gente vai entender direitinho como o excesso de peso acaba impactando todo o nosso sistema cardiovascular. Primeiro, o que é a obesidade, né? A definição médica é bem clara. É quando o acúmulo de gordura corporal chega a um ponto que começa a apresentar riscos para a saúde. Não é uma questão de aparência, sabe? É uma condição médica que precisa de atenção. E uma das ferramentas para ajudar no diagnóstico é o famoso Índice de Massa Corporal, o IMC. E só para a gente ter uma ideia do tamanho disso no Brasil, esses são os dados mais recentes. Dá uma olhada. Mais da metade da população adulta está com excesso de peso. E mais de um quarto já vive com obesidade. Isso quer dizer que muita, mas muita gente mesmo, está enfrentando essa jornada. Agora, atenção aqui porque esse é o ponto-chave de tudo. O grande perigo, na verdade, não é aquela gordura que a gente vê por fora, sabe? A gordura subcutânea. O problema de verdade é a gordura visceral. É aquela que fica lá no fundo, escondida, se acumulando em volta dos órgãos vitais como o coração, o fígado, os rins. E essa analogia é perfeita para entender o que acontece. Pensa nessa gordura visceral como se fosse uma pequena fábrica de inflamação. Ela não está ali parada, quieta. Ela está super ativa, liberando o tempo todo substâncias inflamatórias que caem na nossa corrente sanguínea e ficam circulando dia e noite, irritando e danificando as paredes das nossas artérias. E o resultado dessa inflamação que não para, bom, é uma cascata de problemas para o coração. Ela ajuda a subir a pressão arterial, bagunça todo o colesterol, elevando o que é ruim e baixando o que é bom, aumenta muito o risco de diabetes tipo 2, de apneia do sono e pode, inclusive, causar um dano direto no próprio músculo do coração. Ok, a gente entendeu o problema. Mas e a solução? Como se combate isso de forma eficaz? É aí que entra um plano completo, que se apoia no que a gente chama de os 4 pilares do tratamento. E quais são esses pilares? Vamos lá. Primeiro, a reeducação alimentar, que é sobre construir uma relação nova e saudável com a comida, que seja para a vida toda. Segundo, a atividade física, que é fundamental para a saúde do coração. Terceiro, o suporte psicológico, para ajudar a lidar com a parte emocional e comportamental da alimentação. E o quarto é a farmacoterapia, ou seja, o uso de medicamentos para dar um suporte, para amplificar os resultados das mudanças de estilo de vida, quando o médico indica. O segredo é que nenhum pilar funciona sozinho. O sucesso vem da combinação de todos eles. E falando em tratamento, isso nos leva para uma parte que é sinceramente revolucionária. A gente está vivendo uma nova era cheia de possibilidades no tratamento da obesidade, graças à ciência. A grande mudança de jogo veio com uma nova classe de remédios. São os agonistas de GLP-1 e os duplos agonistas de GLP/GLP-1. O que eles fazem? Basicamente, eles imitam hormônios que o nosso corpo já produz naturalmente para controlar o apetite. Eles agem lá no cérebro, diminuindo a fome e aumentando muito a sensação de saciedade. E agora, o que esse número representa é algo gigantesco. Esse foi o resultado do estudo SELECT, um marco na história da medicina. Em pacientes que já tinham doença cardiovascular e obesidade, mas sem diabetes, o uso da semaglutida conseguiu reduzir o risco de infarto, AVC ou morte por causa cardiovascular em impressionantes 20%. Isso é a prova de que tratar a obesidade com esses remédios também é proteger o coração. Aqui a gente tem um resumo lado a lado dos 2 medicamentos que estão na vanguarda hoje. De um lado, a semaglutida, que age em um hormônio GLP-1 e que mostrou uma perda de peso média de 15% e aquele benefício para o coração de 20% que acabamos de ver.
Do outro, a tirzepatida, que é ainda mais potente porque age em 2 hormônios, o GIP e o GLP-1, e que demonstrou uma perda de peso média ainda maior, de cerca de 21%. O benefício direto dela para o coração ainda está sendo estudado. Tudo bem, a gente já entendeu a ciência por trás do que são os remédios, mas e na prática? Como é essa jornada? Vamos falar agora sobre o como, navegando o tratamento com segurança, com passos práticos e, muito importante, com metas que são realistas. Olha, um dos efeitos que mais aparece no comecinho do tratamento é a náusea. A boa notícia é que dá para manejar e geralmente ela passa. As dicas são bem práticas. Comer porções menores, mais vezes ao dia, mastigar bem devagarinho, evitar comidas muito gordurosas e tentar não deitar logo depois de comer. E é fundamental a gente entender que as metas precisam ser realistas, porque cada pequena vitória conta, e muito. Perder só 5% do peso corporal já traz melhoras no açúcar do sangue, na pressão, nos triglicérides. Com uma perda de 10%, a redução do risco para o coração já é bem significativa. E com perdas de 15%, muitos pacientes conseguem até mesmo a remissão do diabetes tipo 2. E nada disso funciona sozinho, né? Essa jornada é uma parceria constante com a equipe de saúde. As consultas regulares são essenciais. É nelas que se monitora o progresso, se acompanha a saúde do coração com exames, se ajustam as doses do remédio, se maneja qualquer efeito colateral e se garante que o tratamento continue sendo o mais seguro e o mais eficaz possível para cada pessoa. E para a gente fechar, vamos falar de algo que talvez seja um dos ingredientes mais importantes de todos: o apoio. O tratamento da obesidade é uma conquista em equipe, e a família tem um papel crucial nisso. O papel da família pode fazer toda a diferença, para melhor ou para pior. E aqui está bem claro o que ajuda e o que atrapalha. Ajudar é participar junto das mudanças, é elogiar o progresso que não aparece na balança, como mais energia, mais disposição. É criar um ambiente sem julgamento. Já o que atrapalha é fazer piadinha, focar só em quanto perdeu, oferecer comidas que a pessoa está evitando. O apoio de verdade é sobre parceria. E assim a gente chega ao fim da nossa conversa. A mensagem principal é de esperança. A ciência nunca nos deu tantas ferramentas eficazes e seguras para tratar a obesidade e, com isso, proteger o coração. A informação de qualidade é sempre o primeiro passo, e a pergunta que fica é: o que podemos fazer a partir de hoje para dar esse primeiro passo pela saúde do coração?